Vamos ler um texto das Escrituras que se encontra no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, em nome do amor, nós já ouvimos muitas histórias, umas bonitas e outras bem escabrosas, bem lúgubre, bem aterrorizadora, de pessoas que cometem muitas atrocidades com outras e com a epígrafe do amor como bandeira. Não, eu matei por amor, eu fiz não sei o que por amor. É um amor que a gente fica sem condição de compreender e de acreditar na sua veracidade. Do outro lado, tem muita gente mendigando o amor dos outros. Mendiga amor, e um amor que muitas vezes não lhe é correspondido, e por causa disso as pessoas cometem as maiores atrocidades consigo mesmo. É muito comum ouvir de pessoas que se suicidaram porque tiveram um relacionamento afetivo findado e acha que a maneira de solucionar, de suplantar a dor que está sentindo é dando cabo da sua própria vida. Eu gostaria de falar hoje sobre o amor que Deus tem dispensado para cada um de nós, porque embora seja o verdadeiro, o maior e o mais sincero, todavia é o mais rejeitado. A gente busca tanto amor, busca tanto ser compreendido, busca tanto ser acolhido, ser envolvido num amor verdadeiro. E quando a gente descobre que há um amor verdadeiro, muita gente simplesmente o rejeita. É muito comum a gente ver a expressão de pessoas que, após ouvir a mensagem da cruz, simplesmente dizem: não, hoje não, outro dia, quem sabe quando eu tiver mais velho, quem sabe quando outra hora, agora não dá certo não, que eu estou envolvido com outros amores, de maneira que eu não posso me devotar, me voltar, me aproximar do amor que Deus deseja me alcançar, deseja me imbuir no mesmo. O texto começa dizendo, Paulo diz no versículo 7, que é muito difícil uma expressão de amor humano a ponto de morrer por alguém, a não ser nas circunstâncias que ele expressa aqui. Pode ser, ele disse, dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pelaquela pessoa que você julga como boa, como justa, que faz o bem, que você expressa uma atitude de amor com todas as suas forças, é possível encontrar um amor que queira se dedicar, se devotar, queira morrer por causa dessa pessoa. O texto bíblico diz que é possível, pode ser que haja.
E de vez em quando a gente escuta histórias assim, de pessoas que se sacrificaram em prol de outra, por causa do bem que ele queria, para que a outra pudesse sobreviver, pudesse continuar vivendo. É possível, sim, é possível. Mas o versículo 8, na ótica humana, ele é estarrecedor, porque na nossa condição humana, a gente não tem condição de abrigar no nosso coração um amor como esse descrito, que é sinônimo do que Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de João, e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, ele pega aquele mesmo texto de Jesus e o explica, né? Deixa ele visivelmente por dentro. É como se você abrisse uma caixa e fosse olhar o que tem dentro dela. E o que tem dentro dela mas Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor não é simplesmente por palavras, porque o que mais se vê as pessoas arrotando é um amor de palavras, que ama, eu amo fulano, eu amo cicrano, eu amo beltrano, mas a gente descobre a intensidade e a dimensão do nosso amor quando a pessoa a quem a gente devota nos decepciona, quando a gente é traído no nosso amor, quando a gente descobre que o nosso amor era uma via de mão única, não era uma via de mão dupla que vai e que vem, mas era uma via de mão única, e a gente se sente frustrado, a gente se sente ressentido, a gente se sente humilhado, abandonado, a gente se sente desolado quando a gente descobre que o amor só existia de nossa parte. Aí tudo muda. A gente começa a olhar para nós, primeiramente como miseráveis, como coitadinhos, como traídos, como ressentidos. Com o passar do tempo, se a gente suporta o tamanho da dor, da desilusão, de um amor investido e não correspondido, se a gente suporta essa dor, então a gente vai mudando de atitude com o tempo. A gente começa a dizer, eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar. Aí o amor vai mudando de direção. Agora a gente diz, eu preciso ter amor próprio, eu preciso reagir, continuar a viver. E a gente descobre que consegue viver. Mas o texto que está dizendo aqui é exatamente que Deus não desiste disso. Deus prova esse amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o texto fala a nossa condição de pecadores, isso é, a nossa condição de miseráveis pecadores, condenados à morte e ao inferno, afastados de Deus, pecadores dentre os gentios, destituídos da graça de Deus, na rota de colisão com a justiça e a ira de Deus, profundamente, horrivelmente e totalmente corrompidos e perdidos física, espiritual e moralmente, em todos os sentidos. Ou seja, o bagaço que a porca chupou. Nada mesmo, nada.
a escória, o lixo que está fora do alcance da santidade de Deus, que não pode se aproximar da santidade de Deus. Então foi a isso que Deus amou. Às vezes a gente encontra um bêbado na rua e desvia o caminho, encontra um morador de rua e desvia o caminho, encontra o drogado, a pessoa que vive em condição, com dependência química, ou a pessoa que vive em condição de rua, ou aquela prostituta que já está no final de carreira, que ninguém nem olha mais, que se vende nos postos de gasolina pelo troco de R$5, e a gente trata com desdém, a gente dá as costas, a gente procura evitar e não falar. E aí Deus envia Jesus para morrer por essas pessoas, mas também para morrer pelo religioso orgulhoso que acha que a sua vida lhe confere algum mérito ou algum crédito diante de Deus e não confere nada. Nesse aspecto, é horrivelmente mais miserável diante de Deus um religioso soberbo, autoconfiante, do que aquela prostituta em final de carreira, lá no posto de gasolina, se vendendo àqueles caminhoneiros idosos já, solitários na jornada da vida de caminhão no meio do mundo, jogado, mal alimentado, mal cuidado. Aí, nesse aspecto é mais repugnante um religioso orgulhoso do que aquele camarada que mora na rua sob efeito de álcool e de drogas, esquecido pela sociedade. Diante de Deus, o religioso nojento, autoconfiante é mais repugnante, porque é alguém que confia nos seus méritos, e nenhum mérito humano pode levar o ser humano à presença de Deus. Está aqui a resposta. Quem leva você à presença de Deus é Cristo e o seu sacrifício. Deus prova o seu próprio amor, o amor de Deus, que é um amor incondicional. Lembra quando eu disse que o nosso amor é mercantil e a gente devota alguém, e quando a pessoa nos decepciona, o mundo se acaba debaixo de nossos pés? Com Deus não acontece isso. Deus não sofre dessas frustrações. Deus sabe quem somos nós, sabe as nossas macacadas, sabe das nossas trapalhadas, sabe das nossas dissimulações, sabe das nossas quedas, sabe dos nossos fracassos, sabe quantas vezes a gente ainda vai pecar até o dia de morrer. Ele sabe tudo isso, minha gente. Sabe que quantas vezes a gente vai trair a Ele e a sua confiança, o seu amor, o sacrifício de Jesus. Quantas vezes a gente vai pisunhar por cima do sacrifício de Jesus. Ele sabe disso. Mas o amor de Deus não é condicional como o nosso. É uma coisa que partiu dele, unicamente dele. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não só tem amor, ele é amor. Ele é a própria essência do amor. E esse amor se derramou por nós na cruz do Calvário, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Aleluia! Glória, glória e glória, e glória e glória. Então Deus prova o seu amor para conosco, mesmo a gente sendo do jeito que é. Isso não está dizendo que a gente deve ter uma mente cauterizada e um coração obstinado a permanecer no pecado, que vai dar certo. Não, não é isso que está dizendo, não. Está dizendo que a despeito das nossas sem vergonhices, das nossas estroinices, da nossa autodestruição, Ele nos ama, e nos ama profundamente, a
ponto de nos querer para si, enviando Jesus para morrer por nós, para que a gente pudesse sentir e provar a dimensão desse amor e ser constrangido ao arrependimento. Quando você vê o livro de Oséias, você lê o livro de Oséias, você fica extraordinariamente amado. Tem umas partes do livro de Oséias que dá nó na nossa alma. São 3 grandes histórias que Deus conta. O relacionamento, Deus usa como parábola. O primeiro, o relacionamento matrimonial. Deus usa a figura do casamento de Oséias para mostrar o amor que tinha por Israel. Aí você vê, Oséias foi até Diblaim e pediu a filha dele Gomer. Ele sabia quem era Gomer. A família de Diblaim era uma família de prostituição, se prostituía, de mulheres que não demorava com só homem, eram mulheres danadas mesmo. Tirou ela da casa das prostituições. Isso é, não é que ela já fosse, mas era um ambiente assim. Não era que lá fosse um prostíbulo, é que a família, a terra, era uma terra que era dada a se prostituir, em todos os aspectos. E aí casou com Gomer, e a Bíblia diz, Oséias amava Gomer, amou a ela, e ela começou a traí-lo. Ela abandonou o marido, começou a morar com os amantes, a se vender. Teve filhos, teve 2 filhos, e o nome dos 2 filhos que Deus mandou que Oséias colocasse era Lo-ruama e Lo-ami. Vocês não são mais meu povo, vocês estão desamparados. E a Bíblia conta que o amor de Oséias era tão grande que ela se prostituía e ele ia deixar o sustento dela lá. Entregava aos amantes o sustento para que sustentasse. E ela dizia, os meus amantes estão me sustentando, mas não era o marido dela. E depois ela, quando chegou um tempo que ninguém queria mais nada com ela, ela se vendeu como escrava a preço de migalhas, e o texto diz que ninguém mais queria ela. Então Deus disse a Oséias, vá lá e traga Gomer, compre Gomer. Ela se vendeu por escrava, ela está lá à venda, ninguém quer ela nem como escrava, imagine como prostituta. Vá lá e traga Gomer de volta e receba ela como sua mulher, diga aí. E Oséias foi lá e recebeu Gomer como sua mulher, trouxe de volta e tratou de Gomer como mulher. E aí Deus diz, assim são vocês, casa de Israel. Vocês se prostituem com a Síria, com as nações vizinhas, adoram os deuses deles e me abandonaram. Eu fiz aliança e vocês quebraram a minha aliança, vocês me traíram, se prostituindo atrás dos seus amantes. E Deus diz, mas mesmo assim, vocês foram para o cativeiro e eu fui buscar vocês de volta. Vocês diziam nas suas prostituições, o meu linho e a minha seda, o meu pão, os meus amantes me dão. Aí Deus diz, vocês não sabiam que eu é quem dava o sustento de vocês. É assim a raça humana mergulhada nos pecados. Deus amando, Deus chamando, Deus cuidando, o ser humano se prostituindo com outros deuses, adorando outros deuses, virando as costas para o Senhor, e o Senhor amando, e o Senhor cuidando, e o Senhor tendo misericórdia, mesmo sabendo a lama miserável que o ser humano se encontra. Depois, Deus usa mais 2 figuras no livro de Oséias, a figura do pai e do filho. Do pai que ama e do filho rebelde, que esperneia, que dá trabalho, que vai embora de casa, que maltrata a família. Aí Deus diz, assim são vocês para comigo, Israel. Olha, minha gente, são figuras fortes, mas essa é a condição
para você entender esse versículo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O nosso amor, que é falho, se decepciona quando nós somos traídos, se decepciona quando nós somos abandonados, se decepciona quando as pessoas nos trocam por outro ou por outra, mas o de Deus não. Ele continua nos amando. Você que trocou Ele, a presença dele, a casa do Pai, por uma noite de prostituição, por uma noite de adultério. Você que trocou a casa do Pai por uma noite de forró, uma noite de festa, por um copo de bebida, por um cigarro de maconha. Uma vez eu preguei, eu até escrevi sobre isso, o tema da reflexão é pregando na congregação dos mortos. Eu caminhava lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, no local, e tinha uma mata, e eu sabia que tinha vários usuários de droga ali, e eu passei 60 dias caminhando perto deles até eles se acostumar com a minha presença. E um dia eu cheguei com os folhetos lá, tomei coragem, fui sozinho, cheguei no meio deles, eram uns com cachimbo fumando crack, outros cheirando cocaína, outros fumando droga. Eles pareciam zumbis, alguns já estavam em estado tão avançado do vício que pareciam zumbis. E quando eu me apresentei e comecei a falar de Jesus, um deles começou a chorar e disse: pastor, eu sou levita da casa de Deus, eu nasci na igreja e um dia enveredei por esse caminho e não tenho mais condição, não tenho força, não tenho coragem para voltar para a casa do meu pai. Uma senhora de quase 80 anos, moradora de rua, usuária de droga, começou a chorar e disse: pelo amor de Deus, me ajude, que eu não suporto mais esta vida miserável que eu vivo. Eu não suporto mais essas algemas, essas cadeias. Meus filhos, pelo amor de Deus, me escutem, não enveredem por este maldito caminho das drogas, porque para muitos é sem volta, é sem volta. Não troque a sua família, o carinho de seu pai, pelo maldito conselho dos seus amigos. Não troque as lágrimas da sua mãe pelo conselho das suas amigas. Não troque os amigos de bar. Não troque sua esposa, sua família pelo copo de cachaça e os amigos do bar, véi. Não troque seu esposo pelo personal trainer. Não troque. Não troque, não vale a pena. Não destrua sua casa, sua vida, seu lar, sua família, as pessoas que lhe amam e que lhe respeitam, por um momento louco de um prazer ilusório. Jesus te ama. Deus já provou isso com a morte de Cristo e prova isso te chamando para vir a Jesus agora.